Olá, gente. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Para quem não me conhece ainda, mas já foi apresentado para todos vocês, meu nome é Leidson Farias, tá? Formado em Pedagogia, especialista na área da Gestão e Desenvolvimento Educacional, especialista na área de Metodologia, especialista na área das teorias de inteligências humanas, mestrando em Educação, especialista na área de atendimento à educação especializada, né? Educação inclusiva. Também sou biólogo de formação da Universidade Estadual do Maranhão, especialista em gestão do planejamento para o meio ambiente e a biodiversidade. Quem é o Leidson? Leidson é um professor que atua há vários anos já na instituição superior. Na FEMAF, desde 2017, já venho trabalhando com o Anderson, aqui em Borotá, e em outras instituições, né? Fora a experiência na Universidade Estadual do Maranhão, na UFMA, né? Na Uniplan, como professor também titular, no curso de Pedagogia, e outras instituições na qual nos habilita a ter um pouco mais dessa estrutura curricular. O que é trabalhar, o que é ter essa disciplina, né? História e teoria da pedagogia, ou simplesmente a história da pedagogia. O que é que vem trazer a esse ponto, a esse fato, trabalhar com a pedagogia? O que nos oferece, o que tem de tão especial nessa estrutura curricular, né? E quando é que isso chega ao nosso conhecimento, né? Como é que ela chega no Brasil? Só lembrando que a pedagogia ela tem as suas estruturas peculiares e veio sofrendo ao longo dos anos, ao longo das décadas, desde 40, já vem sofrendo com essas transformações para chegar até aquilo que nós somos hoje, né? E considerar o trabalho dessa base influenciadora que vem por Florencio, por Teixeira, né? Os outros pioneiros da história da educação, né? Os pioneiros da educação no país, desde a década de 30, 36, até chegar ao que nós somos hoje. Também ressaltar o trabalho importante, fiel, né, que tinha Paulo Freire na pedagogia, que hoje nós temos a pedagogia do oprimido, a pedagogia do opressor, né? A pedagogia da liberdade, a pedagogia do ato de ler, em função muito disso, desse trabalho. Também fala-se muito nessa perspectiva de que essa história da pedagogia ela tem muitos seus laços com José Carlos Libânios, com Franco, com Selma Garrido Pimenta, esses autores que nos entrelaça e que vai fazer parte da nossa vida acadêmica, com certeza, e vocês ouvirão falar muito dele, e eu aqui, principalmente, falarei muito dele, porque faz parte do contexto da estrutura da formação de vocês, da pedagogia em si. E que bom que vocês escolheram esse contexto de formação para ser essa base de vocês. E digo mais, a pedagogia ela veio para realmente transformar e elevar o conhecimento e a compreensão de todos nessa vida acadêmica e nessa transformação já lá na ponta, né, a transformação social do cidadão e das suas bases de conhecimento na qual ele coloca à disposição de todos nessa pleitada do que seja a pedagogia. Convido vocês a estar aqui, né, e se debruçar sobre como que essa pedagogia é tão importante, o quanto vocês são privilegiados em estar, por estar se qualificando e buscando a sua qualificação nesse princípio da pedagogia. Bom, vamos lá então?
Vamos descobrir o que é essa pedagogia, por que eu estou dentro desse curso e o que a história vem nos contar e vem nos dizer o que essa pedagogia tem tão importante. Vamos lá pelo primeiro princípio, né? O contexto histórico, a trajetória histórica da pedagogia e aquilo que ela vem nos referenciar como processo. Só lembrando que cada final do vídeo a gente vai ter um debate, a gente vai ter um encontro, né, pelo chat, a gente vai ter um encontro pelo Zoom, que lá a gente vai discutir em meio àquilo que vocês viram, né, e estarão trabalhando nesse vídeo, alguns questionamentos e alguns posicionamentos que vão nos levar aos novos conhecimentos que a pedagogia vai nos entregar. Ok? Sinta-se à vontade, anotem tudo, sejam bastante críticos, analise bem aquilo que vocês têm de conhecimento e aquilo que eu estou passando. Aproveite esse momento, esse espaço, tá? Que ele é todo seu. O que é essa trajetória, né, que a gente fala tanto, né, que a pedagogia traz dentro do seu contexto histórico? Eu vou lhe dizer uma coisa para vocês, que eu, quando eu fui fazer a pedagogia, né, foi um dos primeiros contextos que eu fui buscar para a minha formação, eu sempre me perguntava logo no início, por que estou estudando pedagogia? O que essa pedagogia vai trazer para mim? De onde é que vem todo esse arcabouço assim, de teóricos, de filósofos, sociólogos que trabalham com essa questão humana? E foi lá que eu conheci uma pessoa assim, de uma alta complexidade assim, de inteligência, e que nem é de formação, primeiramente, da área da formação de pedagogo. Era um jurista da área da advocacia, que é chamado de Paulo Freire. E é impressionante como a sua concepção, a sua organização, o seu tratar com o ensino, com uma pedagogia, é de uma leveza impressionante. Né? Mas aí a gente começa a se perguntar, mas a pedagogia foi tudo isso mesmo, nessa lindeza, nessa boniteza, né? Assim como diz Moacir Gadotti, também, que trabalha muito na perspectiva da pedagogia, a boniteza e a formação, né, social dos educandos, até que ponto a gente realmente saiba lidar com a situação do aluno, até que ponto o professor em formação, com esse princípio da boniteza, e quando ele coloca a boniteza, né, ele fala aqui da realização do professor pela sua formação. Até que ponto a quem busca a pedagogia realmente saiba o que é a pedagogia. E eu deixo logo para vocês, anote aí, e veja se você realmente saiba também me responder, já que vocês já iniciaram o processo de formação de vocês, se você tiver a curiosidade de saber o que é a pedagogia. Eu vou deixar esse questionamento para vocês me responderem como princípio da primeira atividade. Eu quero saber de vocês. Tá? E tem outros questionamentos que eu vou designar ao longo desses encontros, né? E desses 2 encontros eu vou deixar algumas indagações que é para a gente refletir e a gente debater um pouco mais, ok? O curso de pedagogia no Brasil, ele surge lá em 1939, né? Lá em 4 de abril, onde ele realmente é oficializado no Brasil. Né? Até pelo decreto 1190, de 4 de abril de 1939. E a gente percebe que a pedagogia ela não surge apenas nessa última década, mas nessa última década ela tem um fator predominante, forte, na estrutura da formação do educando e na profissionalização, né, dessa pessoa que busca a pedagogia como a sua base e a sua ferramenta de trabalho. E aí a gente percebe que, nesse tempo,
o estudo, as propostas de ensinar, vinha muito daquilo que nós ou poderíamos ter buscado um pouco mais na história da educação, porque a pedagogia em si ela faz parte dessa história. Se a gente analisar o contexto lá de quando se veio, né, os portugueses, os holandeses, os italianos, os franceses, que a nossa educação ela parte dali, né? Ela parte desse contexto. São essas pessoas que já têm a sua educação já formalizada, já feita, e traz para o nosso país uma forma de poder trabalhar a educação, de poder catequizar os índios, que aí vem a educação jesuítas, que aí vem trazendo como que esses índios poderiam cada vez mais se envolver na igreja, e pela igreja ter a sua formação. Lembrando que nesse tempo a igreja tomava conta, né? Era a instituição maior que se tinha. E aí, ao longo desse período, desse processo, a gente vê que esse contexto da pedagogia ele vem cada vez mais se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas veja só, em 1909 ela tem o seu reconhecimento, né, de estudo para trabalhar com o curso de bacharel, e ainda se determinava a pedagogia como um curso técnico, nós iremos ver mais na frente, né? E isso fragilizava muito esse contexto da formação inicial, da formação da saída do bacharel para ter um contexto mais escolar. Mas até então era tida ainda como um curso ainda técnico. Iremos ver mais na frente. Tá bom? Aí, de acordo com Cruz, a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade Nacional de Educação, né, é instituída em 1937, que quis significar e denominar Faculdade Nacional de Filosofia, dividida em 4 seções, né, que aí é o que ele poderia colocar já de imediato para que essas atividades de formação pudessem estar aptas ou dentro do contexto daquilo que seria melhor condicionado para o desenvolvimento dessa formação. Né? Que aí, nessa década de 37, né? Nessa década de 30, né? Mais precisamente em 1937, aí nós tínhamos essas 4 seções de cursos, né? Que já deu para compreender o que era mais viável nesse ramo da formação, né? De formação de profissionais da área de educação. Isso aí da filosofia, né? E a filosofia já vem desde da Grécia Antiga aí, trabalhando a fundo, que eu digo que é o estudo da vida, né? Filosofia, a gente vai entender a sabedoria. Eu digo que a filosofia ela é o contexto inicial, ela é o que trabalha todas as outras formações, não tem como ser diferente. Aí nós temos as ciências, base, né, da parte da genética, né, dos seres vivos, não poderia deixar de existir, uma vez também que já tem a formação muito antes da medicina, e já vem lá por trás da engenharia, do direito. Letras, porque a formação não tinha como ensinar as pessoas se ela não pudesse ler, escrever, interpretar, contextualizar tudo. E as letras ela vêm nesse sentido, nesse viés, nessa compostura, para abranger melhor as instâncias. E aí, a pedagogia. Né? E nesse ritmo da formação da pedagogia, vale lembrar que a pedagogia em si ela tinha uma situação específica na formação das pessoas, né? A quem adentrasse no curso de pedagogia, que nós iremos ver também. Tá? E aí também incluía mais uma dentro do curso da pedagogia, que era didática, que queria trabalhar isso de forma isolada. Mas aí isso aí a gente vai trazendo esse contexto mais na frente. Mas o que Cruz quis trazer com isso, né? Ele quis mostrar que lá dentro do processo histórico, né, da trajetória da pedagogia, lá quando iniciou tudo, essa formação, né, dos cursos pela Faculdade Nacional de Filosofia e pela Faculdade Nacional de Educação, esses cursos eram que de imediato atendia à necessidade
da população. É o que colocava a estrutura da condicionante das pessoas para quem quiser seguir o rumo da formação, de ser profissional, da educação, de ser professor. E a partir daí, cria-se outros patamares, cria-se outras estruturas de formação para a designação desses profissionais, que posteriormente seguiriam a sua formação de acordo com a estrutura que é trazida pelas faculdades, né? E, logo no princípio, as duas mais conceituadas e que tinha respaldo suficiente para oferecer cursos e profissionais capacitados para atendê-los à demanda dos alunos. E aí, como ficaria a estrutura, né, da pedagogia, né, antigamente? Aí, trazendo um pouco daquilo que eu acabei de falar no slide anterior. Como é que essa estrutura da pedagogia mais didática? Como que queriam se trabalhar para esse contexto? É o chamado de 3+1, né, muito conhecido antigamente pelas faculdades, né, e pela formação de cada uma dessas pessoas. O que era o 3+1? 3+1 se passava 3 anos fazendo o curso de bacharel, o que é chamado de bacharel mesmo, em pedagogia, e eu vou contar depois, em outro vídeo, o porquê que ocasionou tudo isso, né? Porque bacharel, e agora, vixe, mas eu estou trabalhando com bacharel e a licenciatura? Bom, depois, mais na frente, eu vou explicar para vocês o que era esse contexto do bacharel e o que se transformou agora para a licenciatura, para aí vocês condicionar melhor esse contexto. E aí, esse 3+1, ele dava 3 anos de pedagogia, fazendo a sua formação na área de humanas, da filosofia, da sociologia, né, da história, da educação, trazendo o contexto, né, daqui nós temos as didáticas, que ia trabalhar só depois com 1 ano separado, e depois, quando a gente vai ver nesse curso de vocês, já está junto, não mais separado, mas também ainda tem outros prognósticos que faz valer nessa formação. E aí, isso aí vigorou até 1941. Né? 1941, quando... Só um minutinho, só que eu me esqueci de pegar o meu marca-texto. Lá em 1941, ué? Deixa eu ver qual é o melhor que vai se adequar aqui. Ou não vai ter nenhum? Se não vai ter nenhum, prefiro pegar o laser, cada cor. Tá? E isso vigorou até 1941, quando, através do decreto de lei de 3.454 de 1941, né, onde todas as faculdades de ciências, de filosofia e de letras foram proibidas de realizar simultaneamente o curso de didática com qualquer curso de bacharelado. Ou seja, todo mundo que fazia curso de filosofia, curso de ciência de letras, ele tinha sempre mais um ano de didática. Né? E aí, isso foi uma reviravolta muito grande, né? Dentro da faculdade, porque não queria se aceitar isso tudo dentro da estrutura organizacional dos cursos, né? Da grade, o que nós chamamos hoje de grade curricular. E aí essa grade ela acabou sendo desfeita para trabalhar a didática de forma separada. Não era para ser trabalhada juntamente com a pedagogia ou qualquer outro curso. E aí cria-se um distanciamento de como seria a formação desses profissionais sem o contexto da didática para ser trabalhada. E como é que você vai trabalhar, como é que você vai formar essas pessoas, né? E buscar a formação de ser professor e na hora você não ter como colocar uma estrutura que facilite esse posicionamento dela ser um profissional que busca qualificação, de ser uma pessoa que vai passar o conhecimento sem ter o mínimo de conhecimento
e de como que essa didática poderia ser passada. Porque a didática nada mais é que a forma mais organizada, mais estruturada de passar o conhecimento. De que forma você vai trabalhar o contexto do conhecimento para passar para os alunos. Né? E como é que se faz isso? Através de uma didática. E como essa didática funciona? A partir do conhecimento em que cada profissional busca para manter-se alinhado aquilo que o professor tem com aquilo que o aluno vai aprender. É muito interessante trabalhar a didática. E vocês terão uma disciplina que só com a didática. Eu espero que vocês tenham um professor que possa realmente trazer menções e possa realmente transformar essa qualidade que vocês têm ainda guardada, que precisa ser despertada. Né? Vamos para frente. E aí, o curso de pedagogia, né, fragmentou-se, né, estruturando-se da seguinte forma. Veja como ficou o curso de pedagogia, né, nesse tempo, nesse momento. Né? A pedagogia agora seria colocada como bacharel puro. E aí, sim, seria complementos de matemática, história da filosofia, sociologia, psicologia educacional, fundamentos biológicos da educação, estatística educacional, história da educação, fundamentos sociológicos da educação, administração escolar, educação comparada, filosofia da educação. E isso foi um estudo que Silva colocou, né, e foi buscar, e ele trouxe para a gente, né? E aí a gente pega e já traz esse contexto para vocês. Mas vejam o quanto que essa grade do curso da pedagogia em bacharel, ele não tem nada a ver, assim, não é que não tem nada a ver, tem um pouco, mas está faltando mais estrutura aí dentro que não condiz com a nossa formação. E aí tem, assim, essa quebra, né, que é os 3+1, essa quebra do curso da pedagogia mais a didática, por mais um ano, aí ele vai trabalhar a didática geral, a didática especial, psicologia educacional, administração escolar, fundamentos biológicos da educação, fundamentos sociológicos da educação. Sim. E aí? Separado? E aí, o que eu vou trabalhar mesmo? Com a pedagogia, com a formação apenas na parte técnica, que é o que eles queriam, e aí tem-se uma grande confusão, uma grande briga já na década de 60, que nós iremos ver também, de acordo com a ditadura militar. E essa proposta de trabalhar com a educação, da pedagogia, de forma fragmentada, é que teve bastante perca, né, dentro da formação desse profissional, porque ele não tinha um alinhamento, né, ele não tinha uma sequência que ele pudesse buscar a sua formação realmente como deveria ser. O pedagogo, realmente, ele ia trabalhar só na parte administrativa, na parte técnica, ou se o pedagogo poderia trabalhar na sala de aula, construir novos propósitos para o princípio da educação. Né? E aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso mais para frente. E aí tem-se um marco legal, né? Isso também está dentro da estrutura do MEC, um marco legal, do parecer do Conselho Nacional de Educação no curso de Pedagogia, né? Que é apresentado um breve histórico do curso, e que se reforça essa divisão entre bacharelado e licenciatura, que é aquilo que a gente vai buscar, a entender, compreender como é que vocês, ao buscar a pedagogia, podem se desfrutar desse momento, né? dessa condição de estar no lugar certo, né? e buscando a formação certa. E aí a gente tem essa dicotomia, né? essa disparidade do que é entre bacharelado e licenciatura. O que é mais viável para a formação acadêmica nesse momento? É licenciado, vai trabalhar com a sala de aula, é bacharelado, que vai trabalhar só com a parte técnica. Né? E isso levava a entender que o bacharelado se formava o pedagogo. E aí vem que poderia atuar como técnico em educação. E, na licenciatura, formava-se o professor que iria lecionar as matérias pedagógicas, que é aquilo que nós trabalhamos, né? Aquilo que nós temos como meta, trabalhar da educação infantil até o fundamental, até o 5º ano do ensino fundamental
que é a primeira etapa que nós temos. Professor, mas só isso? Professor, eu não quero mais pedagogia, não. Não, pasmem. E isso é o que vai ficar de melhor legado para a gente. Né? Porque na primeira fase, na primeira base da educação, onde realmente eu posso construir os meus legados, que quando eu transformo a realidade daquele aluno lá no começo, significa dizer que ele está preparado para mais à frente. Né? E esse poder de trabalhar nessa base é que te faz ser melhor, é que te faz transformar a sua qualidade de profissional. Né? É você que dá os primeiros passos para aqueles alunos. Professor, mas quer dizer que eu não vou trabalhar mais em outro contexto? Até então, algum tempo atrás, até meados de 2017, 2017 não, até 2010, quem tinha pedagogia e tinha uma especialização na área de filosofia e sociologia poderia atuar no ensino médio de algumas disciplinas que estavam da área de humanas. Mas depois de alguns decretos, depois de algumas abordagens, isso não pôde mais ser colocado. Mas aí a vantagem que nós temos é que para a área de educação infantil e primeiro e quinto ano, de acordo com o que o MEC vai trazer, e já traz na LDB, só vai poder fazer concurso público na área da formação pedagógica inicial quem é formado em pedagogia. A quem é historiador, filósofo, sociólogo, quem é químico, quem é matemático, vai lá para frente. Tá? Não vai atuar nessa nossa parte aqui da pedagogia em si, que é a nossa primeira área de atuação. Ele vai trabalhar isso em outro contexto mais para frente, que não é essa formação, né, pedagógica, essa formação inicial. Quem é formado em área específica trabalha do sexto ano em diante, né? E aí, você não vai trabalhar na parte da pedagogia nessa faculdade? Vai. Vai trabalhar com curso de pedagogia, porque é a tua área de formação. Isso a gente vai trabalhar muito disso. A gente vai trazer menção a isso daqui para frente. Vocês irão despertar esse contexto. E aí não se lembra, aliás, não se esqueça o que é pedagogia para você. Eu quero que você defina isso para mim. Bom, eu vou encerrar esse primeiro momento do vídeo para não ficar muito longo, né? E aí na segunda parte eu continuo com vocês depois do debate que a gente vai ter tá, no Zoom nessa tarde de sábado. Ok? E aí ficamos por aqui. Vamos lá pensando no que é pedagogia, que vai ser a primeira atividade que vocês irão desenvolver. E aí depois a gente volta com outras questões, com outras propostas. Ok? Beleza? Obrigado pela compreensão desse momento. Vamos para frente. A pedagogia nos espera.